Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a esse nosso espaço aqui no YouTube, o nosso canal Face Espírita. Pois bem, pessoal, estamos de volta, só que agora de uma maneira diferente dos últimos vídeos. Nós agora só vamos dispor, né, a nossa voz. Por quê? Pelo seguinte, quando a gente estava disponibilizando a imagem, nossa imagem, voz e tudo mais, leva-se muito tempo para fazer um vídeo da maneira que é apresentado para vocês. Então isso requer edição, cortes, um monte de coisas. E tempo é algo que a gente tem que administrar muito bem. E meu tempo não é um tempo é um tempo curto e por isso eu tenho que aprimorá-lo da melhor maneira possível. Então, a partir de hoje, né, o nosso quadro aqui, o nosso direto ao ponto, será com o uso da nossa voz sem a nossa imagem, mas está tudo bem, porque vai assustar menos pessoas. Então é isto. Hoje nós vamos tratar aqui desta situação que ocorreu no julgamento dos réus da Boate Kiss, né? Onde a advogada Juliana Bossa, que representava ou representa, enfim, o músico Macé de Jesus dos Santos, que é o vocalista da banda, né? Ela usou uma carta psicografada de uma das vítimas. E isto foi algo, assim, criou-se uma grande polêmica. E o que eu estranhei foi que a mídia tratou isso de uma maneira inédita, né? E com tanto quanto com seu sensacionalismo, tá? É algo que cabe a algumas mídias, enfim. Mas não é, né? Não tem nada de inédito nisto, né? Em 1979, em Goiânia, Goiás, a justiça brasileira acatou como uma prova definitiva uma psicografia que absolveu o acusado, né? É um caso tão famoso que envolve a figura ímpar de Chico Xavier, que é o caso ficou conhecido como o caso Maurício, né? E eu chamo ele o caso José Divino, porque o José Divino era o réu, era o acusado de ter matado o Maurício. Na verdade, o que aconteceu foi um incidente. E o Maurício vem, através do Chico, e relata na psicografia o que de fato aconteceu. E um juiz, né, o juiz de direito da Sexta Vara Criminal de Goiânia, na época o doutor Orimar Basto, ele acatou a psicografia como real, pelo conteúdo, né? Porque assim, o Chico não poderia saber o que aconteceu. A dinâmica do crime, mesmo sendo ele culposo e tal, só caberia aos envolvidos, no caso o Maurício e o José Divino, logicamente, e a perícia. Que a perícia, quando chegou lá, ela viu, né, o que de fato aconteceu. E o juiz acatou, porque as informações que o Maurício trouxe na carta para o Chico são informações que só poderia pertencer a quem testemunhou o que de fato aconteceu. E um detalhe, o Maurício assina a carta psicografada com a sua assinatura. Assinatura essa semelhante à da carteira de identidade, né? Isso é 1979. Foi a primeira vez que uma psicografia foi usada para inocentar um réu e assim aconteceu. Depois aconteceram outras, né? Se não me falha a memória, aconteceu um outro caso envolvendo também a figura ímpar do Chico, o que absorveu outro réu e tal. Quanto a este caso, que é um caso muito explanado, é muito divulgado e nessa questão. E outra coisa, ainda sobre as psicografias nos tribunais, no judiciário, existem N livros que tratam deste assunto, né? Com opiniões e defesa e apoio das próprias pessoas do judiciário,
né? Então não é algo espetaculoso, não é algo estranho ou uma crendice. Pelo contrário, isso é muito levado a sério. Inclusive, um ano antes da tragédia da Botkiss, a psicografia nos tribunais foi uma tese de mestrado, né? E só para você ter ideia o quanto esse assunto é sério e merece ser tratado com toda seriedade. Logicamente que sempre será tratado com muita seriedade por nós espíritas, por termos todo esse tipo de conhecimento. Agora, os que não têm, lamentavelmente, ficaram ridicularizando, achando que era um absurdo, e não é, né? A psicografia, ela é uma opinião, ela é uma mensagem de alguém que a morte só destrói o corpo, porque o espírito ele é eterno, né? Então, a advogada Juliana, ela trouxe a psicografia, foi lido, e um narrador leu a psicografia. É importante salientar que essa psicografia encontra-se, é uma das psicografias de um livro que alguns familiares que acataram, que receberam psicografias das vítimas, dos seus parentes, dos seus seres queridos, acataram como sendo verdadeira e lançaram, né, um livro. Inclusive o livro se encontra esgotado. Então o que é que a advogada fez, tendo esse atenuante? Ela trouxe para o júri a psicografia inteira do desencarnado Guilherme Gonçalves, aonde ele dizia que era melhor orar porque morreu do que procurar culpados, né? E, e foi um escândalo, assim. Teve familiares lá que não gostou da atitude dela e se retiraram em protesto, enfim. Claro que esses eu acredito que não acredita em nada no tocante ao espiritualismo, ao espiritismo, e a gente respeita. Agora, o uso que ela fez é um uso legal, e eu vou lhes dizer por quê. A partir do momento que os familiares, ou o familiar do Guilherme, acata a psicografia como sendo verdadeira, e tendo lá trechos onde ele meio que pede para não procurar culpados, e tem outro trecho, que se não me falha a memória, que ele diz que os suspeitos ou os culpados também têm famílias e tal. Claro, ela está usando a voz de um desencarnado que não gostaria que o julgamento fosse à frente, mas é uma opinião isolada. Os outros não falam nada, né? Nem para buscar justiça, se tiver eu peço desculpa, porque quando, como lhes disse, o livro se encontra esgotado, eu não tenho conhecimento dele, né? Mas é a opinião do Guilherme. E o que choca é o seguinte: por que o Guilherme tem essa opinião? Porque ele não quer procurar culpados, ele não quer que a justiça aqui seja feita. Ora, ao desencarnarmos, nós temos uma outra visão de tudo. Nós temos um outro entendimento de tudo também que nos ocorreu e de fatores que nos trouxeram até aquele momento, né? Então é muito natural que os espíritos, ao desencarnar, busquem, procurem perdoar os seus algozes. E isso nós espíritas estamos careca de saber, por conta da própria literatura, das próprias psicografias em casos outros diferentes que trazem esse tipo de pedido, de apelo do desencarnado. Agora, para a gente aqui fica tanto quanto difícil compreender o porquê, né? Então, até mesmo através do Chico, várias foram psicografias desse tipo, pedindo a família, os familiares que perdoassem os algozes, que não fosse atrás de justiça, que tudo tinha um motivo, que tudo tinha um porquê, que nada era por acaso, como nada é. Inclusive, a, a, a situação envolvendo os mortos da Boate Kiss é tratado como um desencarne coletivo. Por que é tratado? Não pela dinâmica, não pela situação, não pelo que de fato ocorreu. Porque eu já lhes disse aqui que existe a diferença de desencarne coletivo e morte coletiva. Mas no caso foi um desencarne coletivo por conta de outras psicografias de alguns
de alguns dos desencarnados, que eles vão atestando que sim, que existia um compromisso de passar por essa situação, né? E é importante frisarmos que, ao passar por essa situação, o que está atrelado é a lei de atração, né? Causa e efeito, mas também atração. Eles poderiam ter desencarnado de outra maneira, em outro lugar, em outra situação, tá bom? E também aqueles que causaram, mesmo por questão, por culpa, por incidente, né? Não nasceram para causar nem para fazer. É a questão da lei de atração, que infelizmente ela muitas vezes funciona para conosco através da nossa invigilância, porque nada é por acaso, não é verdade? Pois bem, agora uma coisa também que eu achei muito interessante, e é o vídeo de número 3 que eu vou deixar para vocês, é que, claro que em 1979 o fato de uma psicografia ter inocentado um réu foi algo que, à época, sim, foi muito polêmico e foi discutido em vários programas de televisão. Inclusive um programa extinto, que é do Flávio Cavalcante, onde, à época, ele entrevistou um jurista chamado Álvaro Mairic da Costa. E esse jurista fala que é perfeitamente cabível o uso de psicografia, né? Isso foi em 1979, na extinta TV Tupi, no quadro A Notícia é um Espetáculo. Então também vou deixar esse vídeo aqui para vocês, para o conhecimento de vocês. Então veja só, nós teremos o vídeo 1, que é o vídeo da advogada, a Juliana Bosa, quando ela apresenta o livro que a família em conjunto lançou, né? Livro esse que traz inúmeras psicografias, inclusive a do Guilherme, onde ele meio que fala que não quer que procurem culpados, né? E o segundo vídeo é a entrevista com o juiz de direito da Sexta Vara Criminal, o Dr. Orimar Basto, onde ele fala o que levou ele a inocentar o José Divino, desculpa, em consideração a carta psicografada pelo Chico. E o terceiro é esse trecho do documentário, desculpa, é o trecho do programa do Flávio Cavalcante, onde ele entrevista o jurista e o jurista fala que é cabível o uso de psicografia. Então é isto, pessoal. Até a próxima semana com mais um Direto ao Ponto, trazendo sempre elucidações à luz da doutrina espírita.